3 de Shabbat Shalom, boa tarde. 3 de Tishrei, 5.785, a contar da criação. Estamos no dia 5 de outubro do calendário civil do ano 2024 da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a conclusão da Parashá da semana, a Parashá Haazinu, que significa ouçam. E nós estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, para a nossa conclusão da Parashá. E como nós vimos outrora, a Parashá Haazinu é a última Parashá lida em Shabat. Então, dessa forma, o ciclo, né, 5.784, com referência ao ciclo dos estudos da Torá, Haazinu, ela fecha o ciclo hoje. A última porção, que é Vezot Haberachar, esta é a bênção, ela vai ser lida em Simchat Torah, logo após Sukkot, onde encerra o ciclo total e oficialmente dos estudos da Torá, 5.784, e inicia de imediato o ciclo 5.785 dos estudos da Torá, sem espaço, né? Uma continuidade, término e início, porque não pode haver um espaço vazio de tempo sem a Torá. Então é por isso que a Torá ela tem um ciclo contínuo, né? Para que realmente não nos falte a vida no nosso universo, no nosso planeta. Então, Haazinu é o capítulo 32 de Deuteronômio, do verso 1 até o verso 52, é a 53ª porção, e dentro do livro de Devarim, o 5º livro dos estudos de Torá, é exatamente a 10ª porção, ok? Antes de nós adentrarmos aí na nossa Parashá propriamente dito, né? Hoje nós temos aqui o nosso Shabat, o Shabat chamado Shuvah, Shabat Shuvah, que significa o retorno. Esse Shabat entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ele é chamado Shabat do retorno, por isso Shabat Shuvah, né? Shuvah, certo? Então os nossos mestres falam que, de acordo com Oséias capítulo 14, verso 2, né, onde realmente a palavra, né, do Eterno através do profeta, ela fala de forma bem simples e bem objetiva ao povo judeu, né, que fala: retorna, ó Israel, ou seja, Shuvah Israel, né, retorna, ó Israel. Ele é também chamado de Shabat Shuvah por cair durante os 10 dias de arrependimento. O primeiro dia de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, até o 10º dia do 7º mês, chamado também de Tishrei, é chamado os 10 dias de arrependimento. São chamados também os 10 dias temíveis, porque em Yom Kippur, né, o dia da expiação, literalmente falando, e o dia do perdão, popularmente conhecido, é onde vai ser selado em definitivo, quem para a morte, quem para a vida, né? Simplificando para entendermos essa questão. Por isso, Shuvah, ó Israel, né? Retorna, ó Israel. Então é um chamado, é um convite realmente a retornar, a Teshuvah, né? Teshuvah é o retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Por isso esses 10 dias temíveis está conectado com a questão de retorno a Israel, ao eterno teu
O Shabat ele foi outorgado ao povo judeu como um dia especial para o estudo da Torá e as preces, embora nunca se deve desperdiçar o tempo de qualquer Shabat ocasionalmente ou com conversas inadequadas. No Shabat Shuvah é preciso tomar um cuidado redobrado para se concentrar inteiramente no estudo da Torá e nas orações, e refletir sobre o tema Teshuvah. É a oportunidade de alcançar o perdão por qualquer conduta imprópria que se tenha tido e que possa ter manchado a santidade de qualquer outro Shabat, né? Então aqui, o que os nossos mestres trazem para nós como ensinamento, né, a partir do povo judeu para os Bnei Noach, é exatamente que o Shabat ele é sagrado. Enquanto que para o judeu vem a expressão é ordenado, e aos Bnei Noach não tem essa ordenação, porém, não é por isso que nós vamos fazer do Shabat, o 7º dia da semana, uma coisa vulgar ou profana, piorou ainda mais, né? Uma coisa vã. Nós não podemos fazer isso. Mesmo que você tenha que fazer o seu trabalho, ir para o seu emprego, cuidar de alguma questão inadiável, né, da sua casa, etc. e tal. Como já vimos e estudamos sobre essa questão para o Bnei Noach, né, mesmo fazendo as nossas atividades seculares em Shabat, nós não podemos fazer do dia do Shabat uma profanação. Então, por isso que aqui fala que nós precisamos tomar muito cuidado com conduta imprópria. Essa conduta imprópria, ela nos fala tanto sobre a questão do pensamento, sobre a questão do olhar, sobre a questão do escutar, sobre a questão do falar. Então, nós precisamos tomar cuidado com essas questões. Então, o 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, ele é Kadosh, ele é um dia santo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Não podemos ficar aí com fofocas, com maledicências, com conversas vãs. Não podemos perder o nosso tempo de assistirmos ou vermos, né, coisas idólatras, coisas vãs, né, que o sistema televisivo, o sistema de computadores, celulares e companhia limitada, tem muitas questões aí que estão dentro dessa profanação, né, conduta imprópria e por aí afora vai. Então nós precisamos tomar cuidado com todas essas questões. E principalmente entre o 1º dia de Rosh Hashanah e o 10º dia Yom Kippur, né? O nosso exame introspectivo ele precisa ser levado muito a sério. Nós não podemos ficar aí de forma alguma com brincadeira, como se não foi ordenado nada para nós, Bnei Noach, então eu vou pintar o caneco. Não é isso, ok? Então a santidade ela é algo individual e nós precisamos labutar por essa santidade. E é por isso que nós estamos dentro dos 10 dias temíveis e o Shabat hoje, né, até o pôr do sol, que é o Shabat Shuvah, né, para que nós tenhamos esse retorno a Hashem com temor, com amor, para podermos realmente fazer e realizar a sua vontade. Por isso, Oséias capítulo 14, verso 2, ele diz: retorna a Israel ao eterno teu Deus. Também dentro desse aspecto aqui, nós temos também uma passagem em que novamente fica fixado que Deus não abandona o seu povo judeu e que o povo judeu não abandona o seu Deus. Então a teologia da substituição, né, em que o povo judeu, Israel, foi abandonado pelo Eterno e agora quem assumiu o lugar é a igreja como noiva, isso daí é falácia, não tem fundamento bíblico. Infelizmente muitos pegam aí, pincelam, né,
passagens bíblicas do chamado Antigo Testamento que convém a eles para dizer aí, ó, Israel foi abandonada, agora a igreja é a noiva e, portanto, Israel e o povo judeu não tem mais nada a ver com nada, né? Isso daí é falácia e não tem fundamento jurídico, bíblico, de forma alguma. Então, mais uma vez, nós temos aqui a Oséias, retorna a Israel, eterno teu Deus. Acabou, certo? Essa é uma delas. Depois vou mostrar uma outra passagem. Porque o profeta fala de retornar o eterno teu Deus, isso nos ensina que o arrependimento, que vem através da Techuvá, cabe a todos os judeus, sem exceção. Ninguém é tão justo que não precise se arrepender, nem é tão malvado que não possa se arrepender. É a mesma coisa dentro do campo da Techuvá para os não-judeus, para os Benei Noach. Não existe ninguém tão justo e não existe alguém tão perverso, malvado, tão rachá, que não possa realmente se arrepender. Então, um indivíduo muito justo, cujos atos e pensamentos são completamente puros, cabe o dito também, retorna, ó Israel. Quanto mais elevado for o indivíduo, mais sublime será o seu arrependimento, alcançando o próprio trono da glória. Retorna, ó Israel, ao eterno teu Deus. Além disso, Deus porá o seu nome sobre ele, pois o versículo diz, teu Deus, e não o Deus. Então é teu Deus. Quem é o teu Deus, ó Israel? Shema, Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escuta, ó Israel, o eterno é o nosso Deus, o eterno é um. Como diz o profeta Shayahu, né, entre várias passagens, mas capítulo 43, versos 9 a 11, é bem claro ali. Ali, através do profeta, Deus fala, fora de mim não há Deus e Salvador. Pronto. Então, fora do eterno, Hashem, Adonai, fora dele não há Deus. E esse Deus é o Deus dos judeus, é o Deus de Israel, é o Deus dos patriarcas, é o Deus de Noah. Então, não há outro Deus. Dentro desse mesmo sentido, certo? Está falando sobre a questão do retorno para um sublime arrependimento. Então, fora da expressão Deus de Israel, não existe um Deus que possa ser clamado como Deus. E Isaías 43, 9 e 11 fala, fora de mim não há Deus e Salvador. Mas logo em seguida, nós temos aí em que realmente Deus está falando ao povo judeu, vós sois as minhas testemunhas. Deus também chamou o povo judeu para ser a sua testemunha para as nações, para que as nações conheçam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel, o Deus dos judeus, o Deus de Noah, o Deus dos patriarcas, o Deus de David, o Deus de Salomão, o Deus de Moshe, e assim sucessivamente. Essa é a questão. Por isso Moshe, ele disse de fato ao povo judeu no Monte Sinai, vocês não viram imagem nenhuma, vocês ouviram a sua voz, vocês viram sinais da manifestação dele, trovões, relâmpagos, o monte Sinai ele chamegava, né? havia fogo, certo? E assim sucessivamente, mas não visse nenhuma imagem, realmente nenhuma forma dele. Então, dessa forma, não há justo completo que não possa se arrepender e nem malvado completo que não possa se arrepender. Então, por isso, é tempo temível, os 10 dias, é tempo de Techuvá, um retorno a Deus para o verdadeiro e sincero arrependimento. Mesmo aquele que é extremamente perverso, que nega tudo e diz a Deus,
deixe-me em paz, pois não desejo conhecer o teu caminho. O acesso ao arrependimento não está bloqueado nem mesmo para este. Deus não dá as costas a ele e o chama para arrepender-se ao eterno teu Deus. Por isso que o portão ou o portal da Techuvá, Deus ele nunca fecha, está sempre aberto, entendeu? Então, mesmo que a pessoa, isso nós já encontramos várias vezes ao longo da nossa jornada, e mesmo atualmente, as pessoas simplesmente falam dessa forma aqui, semelhante: deixe-me em paz, pois não desejo conhecer o caminho do teu Deus. Eu quero ficar com o meu, eu quero seguir o meu. Mesmo sendo duvidoso, enganoso, mas quando se fala do Deus de Israel, do Deus do povo judeu, qualquer um, em qualquer lugar entre as nações, sabe muito bem que está se falando do Deus verdadeiro, do único Deus, entendeu? Então isso é importante, nós não deixarmos de anunciar, levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica realmente até os 4 cantos da terra. Vem aqui, o Benjamin vem pedir bênção, ele vai embora lá. Vai lá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Tira a chupeta, rapaz, tá parecendo com a chupeta lá. Shabbat Shalom. Aí, pede a bênção aqui então. Que o Eterno te abençoe. Shalom, shalom, tá? Hora de ir para casa. Então, os nossos sábios ensinaram que o Rabi Yehudá ben Shimon disse: retorna, ó Israel, ao eterno teu Deus, mesmo se tiver renegado a sua fé. O Rabi Elazar acrescentou: geralmente, quando alguém se desculpa por ter perturbado um outro em público, este responde: já que você me envergonhou em público, traga todos aqueles que me viram ser perturbado, e diante deles eu aceitarei as suas desculpas. Mas Deus não age dessa maneira. Mesmo quando alguém zomba dele e o despreza em público, Deus lhe diz: arrependa-se em particular, só eu e você presentes, e eu o perdoarei. Segundo está escrito em Alkut Shimoni, Oséias 532. Ou seja, mesmo que a pessoa ela menospreze o Deus verdadeiro, o eterno, mesmo que zombe dele, ele não faz, a pessoa quando ela se arrepende, né, ela faz a Techuvá, Deus não convoca ela em público para ela ser humilhada em público. É um particular entre a pessoa e Deus. O caminho da Techuvá é você e Deus, sem sombra de dúvidas. E o portal do arrependimento, ela continua, sem sombra de dúvidas, aberto integralmente, ok? Então, por isso, Shabbat Shuvah, o Shabbat do retorno, ok? Na próxima semana, né, nós estaremos falando sobre Yom Kippur, mais explicitamente, ok? A nossa paraxá da semana, Haazinu, então a nossa paraxá Haazinu, né, que é o cântico de Moshe, né, é o cântico para que as pessoas se aproximem mais e mais de Hashem. Entre outros detalhes, nós temos aqui, segundo o Talmud, com referência ao versículo 39, né? O Haazinu é todo o capítulo 32 de Deuteronômio. Então, no versículo 39 diz: vejam agora que sou eu sou um, não há outro Deus para se colocar contra mim. Eu causo a morte e eu trago a vida, e eu firo e eu curo, e ninguém pode escapar de minha mão, aqueles que pecaram contra mim, né? Pois quando o povo judeu se arrepender, eu direcionarei minha fúria para as nações,
eu erguerei minha mão para mim mesmo no céu e direi: assim como eu vivo para sempre, eu juro que quando eu afiar a lâmina de minha espada e minha mão empunhar julgamento para punir os inimigos de Israel, eu trarei vingança sobre eles, pois eles são meus inimigos também. Eu retribuirei aqueles que me odeiam, e eu farei minhas flechas embriagadas com sangue inimigo, e minha espada consumirá sua carne por conta do sangue dos mortos de Israel e dos cativos, sequestrados, apreendidos, desde os primeiros ataques do inimigo. Naquela época as nações cantarão louvores para seu povo, quando elas virem como ele, o Eterno, vingará o sangue de seus servos, que eles derramaram. Vingar-se-á de seus inimigos pelos roubos e danos que eles causaram, e mitigará sua terra e seu povo por seus infortúnios. Moshe veio e falou todas as palavras desta canção aos ouvidos do povo, ele e Oxéia, o filho de Num, né? Capítulo 32, verso 39 até o verso 44, ok? Então, o Talmud, ele comenta da seguinte forma: Rava notou uma inconsistência entre as duas afirmações. O versículo declara que eu caso a morte e trago a vida, e então continua: eu firo e eu curo. Se ele pode trazer a vida, ainda é necessário dizer que ele pode curar? Portanto, Deus está dizendo para a mesma pessoa que eu trago a morte, eu trarei a vida. Assim como eu curo a mesma pessoa que eu firo. Da mesma forma, nossos sábios ensinam. Quando o versículo afirma que eu caso a morte e eu trago a vida, poderíamos pensar que ele estava falando de fenômeno natural de uma pessoa morrer e outra vir à vida. É isso normalmente que acontece por aí, né? Alguém morre, alguém nasce, as pessoas falam, é o ciclo natural. Portanto, o versículo declara que eu firo e eu curo, para nos ensinar que assim como uma pessoa é ferida e então curada, assim também esta mesma pessoa que morre é trazido à vida. Ou seja, daqui nós temos uma prova da Torá de que o morto será ressuscitado. Ou seja, nos dias de Mashiach, né, Hashem, ele trará à vida os que morreram, certo? E por isso, aqueles que ele fez morrer, ele então trará à vida, é a ressurreição nos dias da redenção final, nos dias de Mashiach, como rei para Israel e rei para as nações. Então, eu curarei os ferimentos que eu causei, né? Segundo o Talmud, Pessahim 68a. Né? Então, mais uma vez aqui nós temos uma palavra, né, de esperança da ressurreição. É uma questão de nós estarmos vivenciando no nosso dia a dia à luz dos olhos de Hashem e à luz da sua Torá e das 7 leis de Noah, para estarmos realmente mantendo o foco na redenção final. Né? Os que morrerem, os que morreram, os que estão morrendo, ainda têm, né, segundo as suas ações, né, aos olhos do Eterno e da sua Torá e das 7 leis de Noah, ainda alimentam a esperança da ressurreição nos dias da redenção final. Então isso é importante, nós estarmos firmados nessa palavra aí. Depois nós temos aí no versículo 45 a 47 as palavras finais de Moshe. Quando Moshe acabou de falar todas estas palavras a todo Israel, ele lhes disse: prestem atenção a todas as palavras com as quais eu testemunho vocês hoje, para que vocês ordenem seus filhos a serem cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá, pois ela não é uma coisa vã para vocês, pela qual vocês não serão recompensados, pois isto é sua vida. Através desta coisa, vocês prolongarão seus dias sobre a terra
que vocês tomarão posse ao atravessar o Iarden, o rio Jordão. Então, simplificando esses versículos 45 a 47, isto é a sua vida. Ou seja, a Torá é a sua vida. Sem a Torá, você é um zumbi. Você é um morto-vivo. Simplesmente isso. É igual aqueles drogados que estão andando pelas ruas aí, ou que ficam paralisados em determinados setores das ruas, né? Estão vivos, mas estão ali como um zumbi, balançando para lá e para cá, andando para lá e para cá, sem sentido da vida, sem noção de vida, sem nada. São zumbis. Perderam o sentido da vida. Então a Torá é vida. E se alguém quer viver, precisa vir para a Torá. Estar no estudo da Torá, fazer estudo da Torá, participar dos estudos da Torá, contribuir com o Sedaká, aonde tem estudos de Torá, porque, como os sábios falam, ali há coisas nobres que estão acontecendo. E quando nós aplicamos a nossa Tzedakah, onde há estudo de Torá, nós estamos como que construindo o Beit HaMikdash. Então é importante a Teshuvá, a Tefilá, estudo da Torá e das 7 leis de Noah e a Tzedakah. Estas coisas, elas removem os maus decretos e nos trazem bons decretos, né? E, obviamente, precisa ter atitude de cada um de nós, que é estar sempre estudo da Torá e das 7 leis de Noah, ok? Então, segundo Rashi, né, que nos fala aqui, comentando o versículo 48 do capítulo 32, quando Moshe é ordenado a subir ao Monte Nevo, Deus falou a Moshe, naquele mesmo dia, dizendo, suba a montanha Avarita, aqui no Monte Nevo, ou Nebo, né, ficou para alguns, que fica na terra de Moabe, de frente para Jericó, e veja a terra de Canaã. E então morra na montanha sobre a qual você está subindo, e junte-se ao seu povo, assim como seu irmão Aharon, certo? Então Rashi, ele comentando essa expressão naquele mesmo dia, né? Então Rashi fala sobre 3 aspectos dessa expressão que foram mencionadas essa expressão naquele mesmo dia. A primeira delas com relação a Noé, que está escrito lá em Gênesis 7:13, com referência à questão da arca. Naquele mesmo dia, Noé entrou na arca, indicando que a luz do dia ainda brilhava quando ele entrou, pois as pessoas de sua geração estavam dizendo que nós juramos que não o deixaremos entrar na arca se nós ouvirmos. Além disso, nós pegaremos machados para impedir Noé e marretas para destruir a arca. Ou seja, aquela geração, né, durante 120 anos, viu realmente Noé construindo a arca. E por que você está construindo a arca? E Noé disse, Deus vai mandar uma chuva aí que vai virar um tsunami, que vai cobrir tudo. Então eles zombaram de Noé, mas ele continuou durante 120 anos construindo a arca. Quando já estava concluindo a arca, então o povo falou, peraí, 120 anos o Noé fazendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, pode acontecer. Até ali nunca tinha chovido, então ninguém sabia o que era chuva. Eles iam conhecer a chuva ali, na hora que acontecesse. Mas como ele disse que era água que ia cair do céu e ia inundar tudo, um grande tsunami, né? Nunca ninguém tinha visto nada semelhante, porque nunca teve chuva até então. Ficaram com a pulga atrás da orelha, como diz o outro. Então eles disseram, se por acaso começar a cair alguma água do céu, e aí ele fizer menção de entrar na água, nós vamos simplesmente passar a mãos em machados, e nós vamos triturar Noé, para ele não entrar na arca. E vamos pegar em marretas e destruir a arca. E por isso, Deus disse,
eu o farei entrar em plena luz do dia, se alguém for capaz de impedir, que venha e impeça. Então esse é o significado nos comentários de Irache, nessa primeira questão, sobre naquele mesmo dia. Então se está se referindo à luz do dia, entendeu? A segunda expressão desse naquele mesmo dia está relacionado com a questão do Egito. Aconteceu que naquele mesmo dia que Deus tirou os filhos de Israel da terra do Egito, Êxodo 12:51, pois os egípcios estavam dizendo: nós juramos que não permitiremos que eles saiam, e se ouvirmos, além disso, nós pegaremos espadas e armas e os mataremos, se for necessário. Então os egípcios, já estavam ouvindo ali há alguns meses a respeito da libertação do povo judeu, de sair da terra do Egito. Então eles falaram, o povo estava dizendo, se acontecer isso daí, vamos pegar em armas, espadas, e vamos matá-los. Mas Deus disse, eu os tirarei em plena luz do dia. Se alguém for capaz de impedir, que venha e impeça. E o que aconteceu? O povo viu tantas pragas acontecendo que eles estavam empurrando o povo para sair do Egito, em plena luz do dia. E a terceira oportunidade foi exatamente esta, com referência à morte de Moshe. Então a morte de Moshe estava escrito naquele mesmo dia, que acabamos de ler aqui no verso 48. Pois o povo judeu estava dizendo, nós juramos que se notarmos que Moshe irá morrer, nós não permitiremos. Ele é o homem que nos tirou do Egito. Ele abriu o mar vermelho para nós. Ele fez cair o maná do céu para nós. Ele fez uma revoada de codornizes para nós. Ele trouxe a fonte para nós e ele nos deu a Torá. Nós não permitiremos ele morrer. Mas Deus disse, eu o levarei em plena luz do dia. Ou seja, Deus estava com essa expressão, ele estava dizendo que à luz do dia ele faria estas coisas. Se alguém quiser tentar impedir, que venha e impeça. Mas não há força semelhante à do nosso Deus. E as coisas aconteceram exatamente da forma que Deus assim o diz. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos comenta da seguinte forma alguns detalhes que nós temos aqui na nossa Parashá Haazinu, ok? Primeiramente, dentro do capítulo 32, do verso 19 a 28, nós temos aí, Moshe falou a Deus que Deus diria, são filhos que agem sem educação. Ao se referir a nós como seus filhos, Deus está esclarecendo a todos que nunca cortará a sua relação conosco, que nunca poderemos romper nossa relação com Ele. Da mesma forma que os pais jamais podem se desconectar de seus filhos, e eles também nunca podem se desvincular de seus pais, a relação entre pais e filhos é tão essencial e tão forte que, por mais seriamente que seja posta à prova, no final das contas, sempre prevalecerá sobre todo comportamento que possa parecer ameaçá-lo. Portanto, não tem sentido nenhum tentar se esconder ou fugir desta relação, filhos e pais. E tampouco pensar que tal vínculo alguma vez possa deixar de existir. Então, até aqui o nosso Rebbe ele está trazendo dentro do contexto da natureza, pais e filhos, filhos e pais. Por mais que a família seja destroçada, em todos os seus níveis, inversões de valores e companhia limitada, choques, brigas, desastres e tragédias
entre pais e filhos, filhos e pais, sempre terá essa expressão: é o meu filho, é o meu pai, é a minha mãe, é a minha filha, etc, etc. O vínculo não tem como tirar isso daí, certo? Então, dentro desse aspecto, no mundo secular, dentro da nossa natureza, isso é uma realidade. Então aí, a conclusão que o Rebbe Menachem Mendel, o líder máximo da nossa geração, ele diz: o amor de Deus por nós é infinitamente mais forte que qualquer coisa que pudéssemos fazer para debilitá-lo. O amor de Deus, ele é sem limites. Por isso que a Techuvá é de fato a grande ação através de uma simplicidade de reconhecimento: eu errei, eu estou errado, eu falhei, eu pequei e peço perdão a Ti, meu Pai, meu Deus. Então a Techuvá é importantíssima para que esse vínculo ele seja fortalecido sem sombra de dúvidas, ok? Dentro desse mesmo aspecto, certo? Em que nós encontramos por aí afora, né? O que nós comentamos no início sobre a questão da teologia da substituição, dizendo que o povo judeu foi substituído, né? Então vejam bem, agora em Salmos, nós queremos deixar aqui, né, algumas... No Salmo 94, né, alguns pontos, né? No Salmo 94, nós temos os versos 12 até o verso 14, diz assim: feliz o homem que, repreendido pelo Eterno, dele recebe o ensinamento pela sua Torá, pois então dá-lhe conforto na época da adversidade, enquanto para o perverso prepara uma cova. O Eterno não rejeitará seu povo, nem desamparará a sua herança. Então aqui nós precisamos analisar, dentro desse contexto que o nosso Rebbe nos traz, o amor incondicional de Hashem pelo povo judeu, no primeiro plano, certo? Então nós precisamos ver essa questão aqui, justamente por causa da questão da teologia da substituição, que o povo judeu foi substituído, foi desprezado por Deus e que não tem mais nada a ver com a aliança. E aí, né, esses segmentos religiosos que adotam a teologia da substituição, fala que a igreja é a noiva e agora ela está no lugar de Israel. Se está no lugar de Israel, por que buscam as bênçãos que estão lá no chamado Antigo Testamento? Por que buscam aquelas bênçãos que estão lá no Pentateuco? O Pentateuco é a Torá. O Pentateuco, a Torá, são os 5 primeiros livros das Escrituras. Por que buscam tantas as bênçãos em livro de Salmos, por exemplo, que é o foco nosso agora? Então aqui nós vemos pela seguinte: feliz o homem que é repreendido pelo Eterno. Que Eterno? O Deus de Israel, o Deus do povo judeu, o único Criador, Redentor e único Salvador. Dele recebe o ensinamento pela sua Torá. Algumas traduções trazem ensinamentos pela sua lei, outras traduções trazem no lugar de Torá preceitos. Mas é a Torá. Você pega no original hebraico, você vai ver que é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então feliz é o homem que é realmente repreendido pelo Eterno Deus de Israel, do povo judeu, e dele, do Eterno, recebe o ensinamento pela sua Torá. Ou seja, a Torá de Hashem é a base. Simplesmente isso. É o fundamento.
É o monoteísmo com fundamento judaico. Essa é a verdadeira fé. Ok? Pois, então dá-lhe conforto na época da adversidade. Então aqueles que são repreendidos pelo Eterno, corrigidos pelo Eterno através da Torá, e ele aceita, certo? Reconhece o único Deus, reconhece a sua palavra Torá ou Pentateuco, como queira, como a palavra do Eterno. Ele não somente recebe perdão das suas iniquidades, mas ele recebe uma promessa. Ele tem conforto, proteção, segurança nos dias da sua adversidade. Agora, por outro lado, enquanto o perverso, lhe é preparado uma cova, o abismo. Simples, ponto. No verso 14 do capítulo 94 de Salmos, diz: o Eterno não rejeitará seu povo. Aí vem os adeptos da teologia da substituição e fala que, com exceção do povo judeu, são todos os povos. Falácia. Para quem não sabe o que é falácia, é mentira, fake news. O Eterno não rejeitará o seu povo. Que povo? O povo judeu. Nem desamparará a sua herança. Que herança? O povo judeu. E por que isso vem de forma bem clara? Justamente porque Deus sabia do futuro, como ele sabe de todo o futuro, e ele sabia que haveria um povo que viria aí com a, entre aspas, com a política da teologia da substituição, dizendo que ele abandonou o seu povo, a sua herança. Não, de forma alguma. Porque se você crê, se você aceita de que Deus abandonou o povo judeu, que confiança você vai ter nesse Deus? Se você é rebelde, se você é desobediente, porque você não é perfeito, então você vai cometer falhas e pecados. Se você aceita a teologia da libertação, que o povo judeu pecou e Deus o abandonou, como que você vai confiar nesse Deus porque você é falho e pecador? Então, na hora que você pegar, Deus vai substituir você por uma outra pessoa. Que segurança que você tem nesse Deus, que é transitório? Por isso, o Deus de Israel, o Deus do povo judeu, ele não é esse Deus que apregou por aí, ok? Então esse é um outro detalhe aí. No Salmo 95, para finalizarmos essa questão, né, nós temos aí o verso 5 diz, verso 5 em diante: seus são os mares e os continentes, pois tudo é obra de suas mãos. Ou seja, todo o universo são obras das mãos do eterno Deus de Israel. Vinde, verso 6: vinde, pois, adoremos e prostremo-nos em reverência ante o eterno nosso Criador, pois ele é nosso Deus e nós somos o seu povo. Ele é o nosso pastor e nós somos rebanho que ele guia neste mundo, desde que sua voz obedeçamos. Então quem que é o pastor do rebanho? É Deus, o eterno Criador, o eterno soberano. Qualquer outro que se apresenta aí como pastor das ovelhas é enganador. É o lobo vestido na pele do cordeiro. Há um só Deus, há um só pastor, há um só rebanho. Essa é a realidade. Então ele é nosso pastor e nós somos o rebanho que ele guia neste mundo, desde que sua voz obedeçamos. E ele pede realmente tanto para o povo judeu, que é o seu povo escolhido, e através do povo judeu as nações tomam conhecimento do único e verdadeiro Deus, para que possam ombro a ombro servir o único Deus.
Então, o que ele pede tanto para o povo judeu como para aqueles que vêm crer nele, que não sejam rebeldes e não endureçam os seus corações. Ok? Há muitas outras passagens que nos falam exatamente dentro desse aspecto de que Deus não rejeita o seu povo. À medida dos estudos, nós estaremos aí sempre focando dentro desse aspecto aí, ok? Deus disse a Moshe: suba ao monte Nevo e dali verás Eretz Israel, pois você morrerá naquela montanha e sua alma será reunida ao seu povo. Sua morte será causada por um beijo divino, assim como seu irmão Aharon, como você desejou. Moshe implorou mais uma vez: mestre do universo, não me deixe ser como o homem que preparou a celebração de casamento do seu único filho, apenas para ser convocado à corte do rei, para ser informado de sua execução imediata. Eu criei este povo, eu os tirei do Egito, eu ensinei a eles a sua Torá, construí para eles um Mishkan em seu mérito, e agora, quando estamos a ponto de cruzar o Jordão e tomar posse da terra, fico sabendo que vou morrer. Por favor, deixe-me pelo menos cruzar o Jordão, e então morrerei de boa vontade. Então o Todo-Poderoso respondeu: você fez com que os judeus se rebelassem contra mim, e meu nome foi profanado quando você golpeou a pedra nas águas de Merivá, as águas da contenda, onde Deus disse para Moshe falar com a rocha que ela brotaria água. Mas Moshe não falou com a rocha, ele bateu na rocha 2 vezes, né? O pecado de Hilul, né, que é o pecado de profanação do nome de Deus, é um dos mais difíceis de expiar. Do Ar Nevo, o monte Nevo, você verá a terra física abaixo e verá a terra celestial acima, mas você não deve entrar, nem mesmo os seus ossos serão levados para lá, pois na era de Mashiach você se erguerá para levar a geração do deserto a Eretz Israel. Ou seja, aqui, né, o ensinamento dos mestres, que vem através da Torá, é que a geração que saiu do Egito, os 600 mil homens contados a partir dos 20 anos até 60 anos, foram a geração que pereceu no deserto. Então Moshe, ele não poderia deixar aquela geração do deserto órfã do seu líder. Esse é um dos motivos que Moshe precisou ficar ali realmente no deserto, morrer no deserto, ok? Então por isso Moshe, ele precisou ficar ali para que na ressurreição, na era messiânica, nos dias de Mashiach, na redenção final, Moshe e a geração do deserto vão se levantar, e Moshe vai conduzir esses 600 mil homens para entrar em Jerusalém, né, para concluir plenamente a sua obra. Embora Moshe tivesse acabado de ouvir que fora barrado de entrar em Eretz Israel por causa de seu erro nas águas de Merivá, um erro provocado pela insistência dos filhos de Israel, para que ele tirasse água de uma rocha diferente daquela indicada por Deus. Ele não ficou irado com eles, pois era um homem de Deus, não propenso ao ressentimento. Em vez disso, ele decidiu conceder às tribos sua bênção de despedida, pois sabia que sua morte era iminente, né? Ou seja, Vezot Haberahar, que é a próxima paraxá, fala sobre as bênçãos, né, que Moshe impetrou sobre os filhos de Israel, ok? Então, amados, esta é a nossa paraxá da semana, né? Vamos ficando por aqui, e a Havdalah, um momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns, vai ser às 18h40
minutos, ok? 18 horas e 41 minutos. Respondendo aí o questionamento do Robson Lima, se o Benei Noah pode fazer a Brit Milá. O Benei Noah, se desejar voluntariamente fazer a Brit Milá, ele pode fazer, mas ele tem que seguir a Halahá, ou seja, a lei judaica. Não é simplesmente ir lá no hospital, tomar uma bela de uma anestesia e o médico vai fazer a Brit Milá, que é conhecido no mundo não judaico como a cirurgia da fimose, ok? Não é isso daí, isso não é Brit Milá, ok? Isso daí é uma operação de fimose, ponto final. Então, se o Benei Noah, o homem Benei Noah, ele deseja fazer voluntariamente a Brit Milá, a circuncisão, ele pode fazer, mas ele precisa ter um rabino como seu orientador. O nosso orientador e supervisor é o Rav Yaakov Gerenstadt. Entrar numa conversa com ele, falar exatamente o que ele deseja, ele vai ser questionado pelo rabino, perguntas, né? E aí então no final do esclarecimento ele vai confirmar ou não se deseja Brit Milá. E aí o rabino ele vai marcar realmente com o rabino que é apto para fazer de fato a Brit Milá. E aí então você vai marcar uma data com esse rabino ou a pessoa especializada para fazer a Brit Milá, vai ter que desembolsar um bom dinheiro, ok? Para fazer a Brit Milá, e aí você faz a Brit Milá, né? Tudo depende de seguir a Halahá, a lei judaica, né? Porque nós não podemos criar um novo estilo, não podemos criar uma nova religião. Então, eu quero fazer Brit Milá, eu vou lá no hospital, converso com o médico, ele me interna, me dá uma anestesia geral, e aí eu durmo bonitão, eu acordo, aí a operação de fimose já foi feita, aí eu saio dizendo, fiz Brit Milá. Negativo, isso não é Brit Milá. A Brit Milá, ela precisa ter uma inspeção rabínica, senão é apenas uma cirurgia de fimose, ok? Shavuot, uma boa semana a todos e vamos nos preparando para Yom Kippur. Shalom, Shavuot, amém.